Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, Resiliência Cast, o podcast que traz pessoas com histórias maravilhosas para você sair dessa obesidade de informação e através dessas pessoas maravilhosas que sentam aqui, você colocar em prática em direção àquilo que você quer realizar na sua vida. Todos nós passamos por adversidades, por desafios e a superação disso se chama resiliência. Então seja bem-vindo. Curte, compartilha, deixe sua mensagem, seu feedback para que a gente possa sempre estar junto e que a gente coloque, como eu disse, e venho batendo na tecla o tempo todo, em prática aquilo que chega até nós. Nada nem as pessoas, ontem eu já estava falando com uma outra pessoa, que ninguém aparece na nossa vida por acaso. Então ou você está aberto a esses sinais para poder pegar aquilo que sobra na pessoa que está chegando em você, ou você está aí se fechando e paralisado e não se movimentando. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Fica aqui aquela minha bandeira que eu levanto, autoconhecimento liberta. Só o autoconhecimento, e seja o autoconhecimento através de algo espiritual, mental, emocional ou até físico, vai te libertar. Então eu quero apresentar aqui nosso convidado, Fabiano Zica, um cara que apareceu na minha vida e aqueles encontros que chegam assim e falam, porra, já conheço esse cara de algum lugar? Como esse cara é bom de estar perto dele? Então seja bem-vindo, seu Fabiano Zica. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, eu agradeço a nossa audiência. Que bom que você está aqui. A coisa mais importante que nós temos é o tempo. Então, você que está se dedicando a ver aqui, eu quero deixar meu muito obrigado. Em segundo lugar, a sua técnica e a você, meu querido amigo. Antes de vir para cá, eu estava falando com minha esposa como a gente se conheceu, que nós fomos fazer um curso, uma imersão lá em Florianópolis, chegou aquele cara e a gente ficou um do lado do outro conversando sobre trocentas coisas, como se de fato soubéssemos um da vida do outro por longas datas. Você disse uma coisa que para mim faz muito sentido. Todo mundo que vem deixa alguma coisa, a gente deixa alguma coisa em alguém, mas mais do que isso, o Senhor do tempo não perde tempo. Então, Deus tem propósito em tudo que faz nas nossas vidas. E é importante a gente entender que estar aqui, você disse, adorei a expressão, obesidade de informações. Quando você busca informação de qualidade, claro que isso vai te engrandecer, mas a maior parte do tempo que a gente passa nas redes sociais, na internet, são coisas que estão apenas roubando o nosso tempo. Com certeza. Então, essa lucidez rouba o sono, rouba a paciência e não vai gerar resiliência saudável. A gente vai ficar cada vez mais capaz de ver bobagem, não é verdade? É isso aí. Isso cada vez mais está presente na nossa vida. Eu sempre começo esse podcast porque é uma das maiores perguntas que a gente tem aqui dentro do Resiliência Humana. Né? Essa audiência maravilhosa que vem buscando uma saída para justamente essa obesidade, essa maluquice que vem sendo apresentado, para tirar essa dor, esse buraco que tem dentro do peito às vezes. Que é a gente saber quem a gente é. Eu sempre brigo que eu sou Robson Alberto Amush, filho de Alberto e Udete, libaneses, italianos, portugueses, escravos e índio, que depois de muitas adversidades, muitos desafios e muita resiliência não abandonou seus valores, a honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a família, a saúde, a prosperidade, a abundância, a contribuição. Sou casado com o Jade, tenho 2 filhos, o Rafael e o Rodrigo, e ajudo as pessoas a serem felizes e encontrar o seu caminho. Eu jogo a bola para você. Quem é Fabiano? É legal pensar nisso, né? É legal pensar nisso. Geralmente, quando a gente vai falar quem é o Fabiano, a gente vai falar do lado profissional. Vou começar por isso. Hoje eu sou consultor, embora eu tenha formação em direito, hoje o que eu mais faço é ajudar as pessoas, ajudar famílias e empresários a organizarem o seu patrimônio na pessoa física e o seu patrimônio societário, organizar relações societárias. E o momento de fazer isso é sempre quando as coisas estão bem. Até porque o nosso trabalho é de planejamento. Então, hoje eu sou parte de uma empresa que chama W1. A W1 é a maior empresa de consultoria do Brasil, consultoria financeira. E eu tenho a honra de cuidar da parte de planejamento sucessório e planejamento patrimonial lá, junto com outras pessoas maravilhosas, claro. A empresa é muito grande e eu tenho a honra de ser fundador desse projeto. E hoje é um projeto de sucesso, então até estou aqui com você também porque temos reunião de diretoria amanhã. Essa parte profissional é importante? Também sou professor. Eu sou hoje professor convidado da PUC, onde eu me formei, olha que legal, eu dou aula de MBA no lugar que eu me formei. Sou professor, esse ano faz 15 anos que eu sou professor, dei muito tempo aula na graduação, sou mestre em Direito Societário, então também me capacitei formalmente.
sou pós-graduado em Direito Constitucional, Administrativo e Tributário, mas nada disso faz sentido sem pessoas e sem propósito. Então, quando você fala de resiliência, eu adoro falar de resiliência, porque isso, para mim, me lembra algo que eu gosto muito. A gente estava falando antes de entrarmos aqui sobre construção civil, essas coisas, sobre resistência de materiais, que é um pouco de resiliência. Os materiais têm uma medida de força que eles aguentam. Isso é óbvio. E qual a medida de força que a gente aguenta? Isso tem a ver com quem somos. Qual a medida de força que a gente aguenta? Uma coisa importante, cada pancada que a gente toma, o Criador deu em nós a capacidade de sairmos dali melhores. O nosso amigo em comum, Décio Fábio de Oliveira Júnior, um beijo pro Décio. Ele tem que vir aqui, tá me enrolando, mas vai vir. Um dia. Décio é cada vez mais internacional. O Décio fala que quando a vida dele tá muito tranquila, ele vai atrás de problemas. Eu aprendi isso com ele. E por que isso faz muito sentido? Porque cada dificuldade nos torna melhores. Não é o que acontece com esse copo. Esse copo vai aguentar a pancada uma vez só. E tchau. Esse copo, ele tem um limite de resistência, ele aguenta ficar com líquido, ele aguenta ficar aqui, mas ele tem um limite de resistência. E o limite meu de resistência, ele tem aumentado tanto no que diz respeito à saúde, por situações que eu venho passando, no que diz respeito ao profissional, porque são situações que eu venho passando. E hoje eu consigo refletir muito, aliás, te agradeço também por isso, Robson, meu querido amigo, de entender quem eu sou, de onde eu vim. De onde eu vim. A gente sabe, até pelo um pouco de conhecimento que eu tenho e muito que você tem, que atrás das nossas histórias tem fugitivos. Italianos. Eles saíram de lá para cá como? São fugitivos. Não estou desmerecendo eles, a resiliência deles. É gigantesca. Absurda, imagina o cara sair de lá. E a gente busca conforto e estabilidade e ela não existe. Conforto é um ar-condicionado, uma água gelada, uma comida boa. Segurança, a gente estava conversando um pouco antes, ela é relativa. Ela é muito cara, cada vez mais cara, porque a gente está vivendo momentos de insegurança patrimonial. Mas aonde é que eu me sinto seguro? Eu me sinto seguro do lado da Cíntia. Eu me sinto seguro. Cíntia é minha esposa, minha amada esposa, um beijo para ela, uma pessoa que me suporta muito, em todos os sentidos. Suporta do ponto de vista de dar suporte, quanto de me tolerar. Certa vez a gente estava fazendo uma viagem, que eu fui participar de umas reuniões de conselho de uma empresa, e ela, sem nenhuma razão a não ser o amor por mim, mais uma vez minha gratidão, disse para mim que relacionamento tem a ver com tolerância e não com amor. Muito bom. Eu achei brilhante. Repete de novo. Relacionamento. Essa frase é de Cíntia, minha esposa. Relacionamento tem a ver com tolerância e não com amor. Porque o amor é individual. A gente não consegue ter esse amor puro que a mãe tem pelo filho e que Deus tem por nós. O relacionamento é sobre tolerância. Então agradeço a Cíntia, agradeço ao Ramush, agradeço aos meus amigos e clientes por me tolerarem. Isso é uma grande prova de amor e me ajuda a ficar cada vez mais resiliente. Então estou seguro com Cíntia, estou seguro com Marina e Daniel, Marina mais velha, Daniel meu filho, que são crianças como seus filhos também são crianças. Qual a idade? Marina 9, Daniel 6, quase 7. Se eu não falar quase 7, ele vai ficar bravo. Quantos dias? E são crianças maravilhosas e me ensinam muito com as necessidades, com dicas. Né? Como eles falam, pai, você podia agir diferente assim. Gosto até, inclusive, que eles me chamam como eu gosto de chamar meu pai, papai. Eu sou filho de José Eustáquio, filho de Conceição, irmão de professores. Meus pais foram professores por boa parte da vida. Isso é algo que me faz muito bem. Então, estar aqui com você, estar dando treinamentos. Hoje eu tenho menos tempo de dar aula, dou poucas aulas, mas dou muito treinamento. Isso é o que eu sinto que eu nasci para fazer, estar com pessoas. Então, minha avó materna era professora, minha mãe professora, vários tios, sobrinhos da minha mãe, né? Primos meus, professores. E isso é onde eu me sinto confortável, é de onde eu vim. Eu vim de um lugar em que ensinar faz muito sentido. Meu pai foi professor há muitos anos, meus irmãos ambos foram professores de graduação, hoje não mais, e por conta das atividades. Então, o que eu entendo por origem de resistência e de aprendizado base é isso. Moralmente, essa é a nossa base. E para quem não tem uma base tão forte, Deus é tão maravilhoso que permite a gente aprender moral.
aprender a se comportar, aprender a utilizar, a estar em ambientes, porque essa força que vem através das gerações anteriores e que está dentro de nós, obviamente, não estou falando de nada espiritual, isso é físico. As pessoas fazem exames de DNA para saberem se são ou não judeus. Ora, isso é físico, é biológico, mas essa força é impulsionada para nós. Então, e eu gosto muito de falar isso também. A minha família tem origem em uma cidade muito pequenininha. Meu pai é de Nova Serrana, o menor município do Brasil. Olha só. E minha mãe é de Dores do Indaiá, município vizinho. Quantos habitantes? Menos de 900 habitantes. É o menor município do Brasil. E sem a menor possibilidade de crescer, eles não querem. Eles não querem. Muito bom. Para você que está nos escutando, pega isso. Eu adorei isso. Que relacionamento é tolerância, né? Muitos de nós estamos nem querendo mais escutar os outros, né? Eu falo que as pessoas dentro da nossa casa às vezes estão pedindo ajuda através de um grito, através de um silêncio, às vezes de um tempo no celular, e a gente está ali viajando em outras coisas, preocupado com situações que às vezes não precisa e que realmente está ali algo que é necessário. Cada vez mais as pessoas queriam um objetivo. Depois elas queriam curtir a caminhada. E agora o mais importante é com quem a gente está caminhando. Exato. Então selecione essas pessoas que abram o coração através da tolerância e do amor e que te escutem e te incentive, né? A minha esposa também, Jade, é uma pessoa que incentiva muito. A gente estava passando por uma conversa, acho que foi segunda-feira, e aí eu entrei aqui que eu tinha que resolver uma coisa, ela me manda uma mensagem assim no WhatsApp. Você é foda, você vai conseguir. Olha que você é muito bom. E você lê aquilo, ufa, você toma uma grande força, né? E da pessoa que mais te importa. É isso aí. Porque a minha opinião não é de alguém que dorme com você, quem vive com você. Eu acho isso fantástico. E me lembrei de um assunto que eu tive essa semana. Um assessor meu que estava viajando comigo, ele disse sobre um relacionamento de uma pessoa próxima, que não é um relacionamento adequado. Ele falou assim, você acha que eu quero ela infeliz? Se felicidade fosse medida do que é certo e errado, todo mundo podia usar crack, porque eu nunca vi alguém usando crack e chorando. É isso aí. Ou qualquer outra coisa. Felicidade não é uma medida de resiliência, não é uma medida humana de nos indicar o que está certo ou errado. De forma alguma. Aliás, a maioria das coisas ruins que a gente faz, elas dão prazer. Elas nos deixam felizes por algum momento. Então, vamos aprender a tolerar. Desde que Cíntia me disse isso vem no meu coração em diversos momentos. Agora eu vou ter que replicar isso aí para 14 milhões de pessoas. Frase de Cíntia. Você já avisa ela aí que isso foi um aprendizado para mim. Cada vez, e a gente começou falando disso, as pessoas se apresentam para você para te ensinar algo. Aquilo que faz sentido, pega para você e coloca em prática. Se aquilo não serviu, não fica criticando, apontando o dedo. Eu gosto muito, tinha um grande amigo que falava, lixo entra, lixo sai. Se não te serviu, deixa aí, acabou. Agora, se algo te trouxe e uma pessoa falou algo que te tocou, por favor, leve isso para a sua vida. Não é isso? É isso. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui, Fabiano, uma história de resiliência da vida do Fabiano, porque a gente está aqui, essas pessoas que estão nos escutando, a nossa audiência pode estar passando por algo, uma situação difícil, falando, como é que eu vou dar conta disso? E tem muitas histórias aqui, a gente tem muitos depoimentos desse podcast que falaram, nossa, escutei a história daquela pessoa de resiliência e me deu força para fazer e acontecer. Uma história de resiliência do Fabiano. Eu tenho uma que me marca muito. Você me conhece, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou cristão, protestante e ativo, e uma coisa que eu tenho certeza sobre isso é que isso é um convite que Deus fez para mim. O convite que Deus fez para você, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu consigo viver e amar e ter relacionamento próximo com pessoas com quaisquer tipos de fé. Tá? A minha origem me determina isso, até porque meus pais são católicos e eu sou evangélico. Mas essa minha grande resiliência que eu vou contar, dessa hipótese, dessa situação, na verdade, eu descobri um problema muito sério que eu não fazia a menor ideia como eu resolver. E muitas vezes isso acontece com a gente. E eu passei cerca de um mês sem dormir, pensando naquilo e etc. E eu senti do Espírito Santo, quem tem essa experiência sabe como é, eu senti do Espírito Santo
de que eu tinha que ler a Bíblia toda. E eu nunca tinha lido a Bíblia toda. E eu comecei a ler a Bíblia toda. Graças a um montão de gente, tem várias versões, várias traduções, e recomendo... Eu estou na minha terceira leitura total. Agora eu estou num grupo de estudo com um pessoal muito legal. E eu li sozinho. Na tradução NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Isso aconteceu em 2022. Eu li a Bíblia inteira num ano. Eu já tinha lido praticamente todos os textos da Bíblia, mas não tinha tido essa disciplina de pegar e ler. E a quantidade de transformações que foram acontecendo na minha vida, e eu pude perceber algo que muitas vezes a gente não percebe, concentrando em mim. Primeiro, o meu problema nunca vai ser maior do que os outros problemas. Outra questão, aquele problema que eu não consigo resolver, eu vou buscar força para resolver os outros, e aquele, na medida em que ele for me demandando, eu vou trazer isso. Então, me concentrar num problema que não me exige atitude imediata é uma insanidade. É desgastante. Desgastante, vai me exigir energia, vai machucar as pessoas próximas. E foi isso que eu entendi. Então, cada vez que eu tinha algo a fazer relativo àquele problema que eu não sabia como ia resolver, eu não sei, muitos dos nossos problemas eu não sei. Eu fui atuando naquilo que me era demandado. E para que o meu pensamento não voltasse naquilo, porque é isso que acontece. A gente volta o tempo todo lá. Volta o pensamento, eu lia a Bíblia. Então, várias vezes em aeroportos eu viajo muito, mesmo em 2022 ainda tinha pandemia, eu não viajei tanto. Mas em diversos momentos, e a partir de então, eu comecei a dar a Bíblia. Dar a Bíblia para as pessoas, e tenho tido vários depoimentos de pessoas que também tiveram esse encontro. Então, eu estou falando da Bíblia, que é meu livro de fé, meu manual de fé e prática, mas você que tem ou pratica qualquer religião, lá deve ter algum manual, tem livros, tem algumas coisas que você pode canalizar a energia para aprender ali dentro. Cada um dos nossos problemas vai ter uma solução que eu possa afirmar, o Eterno sabe qual vai ser a solução. E a não solução é solução. Porque quando você imagina assim, olha, o que vai acontecer com aquilo? Eu vou conseguir, por exemplo, reformar aquela casa? Se não conseguiu, é solução. Larga e vai para outro lugar. Eu vou conseguir me curar da doença? Não, todos nós vamos morrer. Às vezes, o que o Eterno tem é que se morra mesmo. Isso não vai significar que a gente não tem que lutar por aquilo, mas cada problema tem uma etapa de solução. E durante a sua vida, você tem que dormir, você tem que fazer exercício físico, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu trabalho. Isso não é cuidar do problema. Então, eu estava direcionando 100% das minhas energias por um problema que eu não tinha a menor condição, e não tinha nem o que fazer, de atuar imediatamente. E a partir de então, em cada etapa que havia uma necessidade de intervenção, eu intervi. E foi assim que eu lidei com daquele problema que era gigante no que diz respeito à minha visão. E eu pude perceber que tinha um monte de outras decisões, um monte de outras coisas que eu ia fazer, um monte de outras coisas maravilhosas que iam acontecer na minha vida, que eu, com foco naquele problema, não estava olhando. Então, isso foi algo maravilhoso, e me lembro também de um episódio que, se você Antes tem de fé... você contar desse outro episódio, eu gosto de sempre dar um comentário. Olha a importância de você colocar o foco naquilo que pode te ajudar, e não naquilo que você acha que você tem que resolver, que às vezes não dá para resolver. É claro! Então que você possa, e dentro do ler um livro, estudar algo, né? Nesse ano de 2025, que eu tenho que passar 1 hora por dia estudando algo novo. Que legal. Tá? 1 hora, ainda estou pegando inteligência artificial, estou pegando cursos diferentes de outras áreas que não tem nada a ver com a psicologia, o autoconhecimento, o desenvolvimento humano. Estou pegando como você pode... Bitcoin. Estou estudando todo dia, eu estou me propondo a estudar algo novo. E isso está me libertando também desses pensamentos obsessivos, doentes, que ficam nossa mente mais antiga, claro, fica nos levando, porque ela foi feita para isso. Eu falo, a mente foi feita para pensar. Claro. Não dá para desligar e falar assim, puf, desliga. Mas o que você pode trazer é novos conhecimentos, novas formas para poder fazer isso, utilizar essa energia de uma maneira produtiva. E eu quero fazer um convite a você, ouvinte, ou você aqui para nossa audiência. Se tem algo te incomodando muito no seu pensamento, pensa agora num elefante cor-de-rosa.
Pensa, você conseguiu visualizar um elefante cor-de-rosa? Então você consegue tirar o foco do problema. O elefante cor-de-rosa existe? Claro que não. Então, é uma dica que eu passei a usar com a minha filha, quando ela estava com medo. E eu penso na minha filha, quando eu estou com alguma dificuldade. E, imediatamente, o foco no problema passa a ser outro foco. O foco no elefante cor-de-rosa. No que for. No ensino, no que você está estudando, na Bíblia, no livro. E o problema não vai deixar de existir, mas ele não exige intervenção perpétua. Essa é a grande lição. E durante essa leitura da Bíblia aconteceu um episódio que eu tenho a minha esposa, Cíntia, que eu já citei como testemunha, que o meu celular começou a tocar uma música que é maravilhosa, que diz: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Meu celular começou a tocar do nada, me acordou desse jeito. Minha esposa é testemunha disso. E aí eu desabei, chorei demais. E como Deus vai falar com você, é problema dele. Não estou dizendo que ele vai usar seu celular para tocar uma música involuntariamente, nem nada disso. Mas se você tiver aberto, ele vem, né? Claro, se eu tiver com foco no problema, não vou conseguir exercer mais nada, não vou conseguir exercer o amor da minha esposa, da minha mãe, do meu pai, enfim. Então isso foi bem legal. Você ia contar outra história, eu te interrompi. A história foi essa, de que eu estava dormindo durante a leitura da Bíblia, etc., eu estava seguindo isso, e uma forma que o Eterno, eu tenho certeza disso, fez para poder me aliviar, foi dizer para mim através de uma canção que muita gente critica, porque ela tem algumas questões teológicas, mas assim como você, eu estou querendo absorver o que é legal. Eu não gosto de ficar escutando crítica. E você pegou um negócio que eu acho interessantíssimo. O algoritmo, inclusive você fala bastante disso, o algoritmo vai fazer com que você fique cada vez mais imerso naquelas coisas que você está vendo. Então, parabéns, eu adorei sua dica de estudar coisas diferentes, longe da sua área, que você também é um especialista no que você faz, e seguramente você vai encontrar insights para atuar aonde você é especialista, em campos absolutamente distintos. Eu acho isso extraordinário. E eu costumo dizer que nós não somos muito criativos em criar problemas. O problema que você tem, alguém já teve. É isso aí. E alguém já resolveu. E se você sabe quem é essa pessoa que você já resolveu, vai pedir umas dicas para ele. E estudar sobre isso. E não sobre o problema, mas sobre outras coisas. Enfim, você está com um problema de saúde? Que tal você estudar botânica? E, eventualmente, cuidar de plantas vai te aliviar. Sabe que eu estou estudando uma coisa bem maluca? Como se faz blogs. Nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Nada. Como você faz um blog, como você pode ter textos e colocar nessa internet maluca coisas positivas que a pessoa vai procurar lá e vai falar assim: tô com uma dor nas costas. E aí o Google vai te jogar para algum lugar. Eu tô vendo como faz pra gente pegar esse como eu tô com dor e jogar algo positivo para ela ler e não se perder em coisas que nada vão agregar. Só por uma vontade do nada de aprender a mexer com blog. Então vai se conhecer, vai ver o que te atrai, vai se desafiar. Eu aprendi isso com um dos meus clientes, um paciente meu, que ele tinha assunto para tudo, Fabiano. E aí um dia eu perguntei para ele: como você tem tanta sabedoria? E ele falou isso para mim: todo ano, todo semestre eu me proponho a aprender algo novo. E ele fazia curso de mecânica, curso de construção, curso de vinho, curso de comida, ele estudava de tudo, né? E o quanto ele me dizia que era engraçado, que é o que eu vivo hoje, e um grande amigo também, o Maurício Benvenuti, da Startse, fala isso: conhecer novas pessoas. Porque você começa a estudar algo, automaticamente sua frequência muda, você vai conhecer uma nova turma, um novo ambiente, né? O Maurício, ele fala assim: conhecer uma pessoa nova por dia. Para você entender o que ela faz, como ela superou um problema dela, e poder trazer isso para a sua vida. Né? Então eu estudar essas outras coisas me coloca em outros ambientes, e uma inovação nasce como? Pessoas diferentes, de religião diferente, línguas diferentes, profissões diferentes, idades diferentes, em prol de um novo objetivo. Então, cada vez mais você se capacitar, porque isso aqui também que é um músculo. Quanto mais você vai usando, ele vai aprimorando e abrindo as portas. E eu acho que a pessoa que não está disposta a novos conhecimentos, por qualquer razão que seja, ela está doente. Eu tenho uma frase no Resiliência que a galera gosta, que é assim: se você é o mesmo do ano passado,
você tá com defeito. Faz todo sentido, faz todo sentido. Eu estou mais magro esse ano. Estou mais magro esse ano. E pretendo, estou fazendo exercício físico todo dia. Isso foi necessário de conter o episódio de saúde, mas eu estou aprendendo a gostar disso. Novos hábitos não nascem da noite para o dia. Novas situações vão colocando as dificuldades e os enfrentamentos. Dentro do meu âmbito profissional, que eu tenho a honra de ser acompanhado por você também, dentro do âmbito profissional, o que eu observo muito nas pessoas é que a maior razão pela qual as pessoas tomam decisão de fazer um planejamento é o medo. É o sentimento humano mais presente dentro da minha atividade. Medo. Você imagina? E eu aprendi com o Décio que a maior parte dos nossos medos existem só em nós. Eles não são reais. E quando eu tenho medo, eu travo. Quando eu travo, eu não tomo decisão. Se você não tomou decisão, alguma coisa vai acontecer. Como você disse, o não tomar uma decisão já é uma decisão. É uma decisão. Uma decisão. Estou decidido não fazer. Estou decidido não tomar decisão. E as consequências disso saíram do meu controle. Porque quando eu tomei a decisão, eu fui para a academia, eu assinei um contrato, eu conversei com minha família, conversei com meu sócio, enfim. Tomar essa decisão e fazer uma atitude vão gerar consequências muitas vezes mais previsíveis do que eu não tomar. Não tomar. Então, assim, não vou conversar com meu sócio, não vou organizar meu patrimônio, não vou organizar a minha sucessão. Pode ser que a sua senha chegue antes do que você está esperando. Então, eu tenho a saúde perfeita. Ok. E as formas de morte são muito mais criativas do que a gente imagina. Ontem eu estava vindo para cá e conversando com meu sócio e ele falou, aliás, a gente estava indo pro hotel de noite, eu achei bem legal, ele falou assim, olha, tem um asteroide que tem 3% de cair na Terra. Eu acabei de ver isso agora. E eu falei com ele, foi um prazer trabalhar com você. Porque aquilo está absolutamente fora do meu controle. Eu vou me preocupar com um asteroide que, se cair na Terra, foi o que o Criador resolveu fazer. Então foi um prazer trabalhar com o Bruno, foi um prazer trabalhar com quem quer que seja, porque é um evento que está absolutamente fora do meu controle. Eu não me ocupo mais disso. Claro que eu estudo política, estudo economia, tenho grandes amigos que estudam isso muito a fundo, que são grandes experts, com os quais eu me relaciono. Como você disse, eu pego alguma coisa aqui e tenho um contato ali que eu não vou saber por quê. Ontem no voo, eu dei atenção para um senhor que estava do meu lado, é um grande especialista na reforma tributária, veio para São Paulo, do interior do Pará, para dar treinamentos aqui. Então, é um novo amigo que fiz. Então, tem situações... Eu fui dar palestra certa vez há algum tempo, gosto muito de fazer isso. Eu sempre aproveitei muitas dessas oportunidades, e depois eu vou te contar o porquê que eu tenho mais restrições relativas a isso hoje. E eu sempre fui atrás de oportunidade de conhecer gente e fui pegando isso. Eu me tornei amigo do Adolfo Saxida, um abraço para Adolfo Saxida, que foi ministro do Bolsonaro, porque enquanto professor, eu fui dar uma palestra num debate com ele, muitos anos antes dele ser ministro do governo. Então, uma pessoa com a qual, de vez em quando, eu me encontro aqui em São Paulo, hoje ele mora em São Paulo, e com quem eu aprendi pra caramba. E você imagina que legal que uma dica, né, uma sugestão que eu dei nesse debate foi apresentada como projeto de lei. Que é isso? E um dia alguém ainda vai olhar para ela, não vou falar o que é não, porque talvez demore mais tempo do que eu imaginava. Mas uma dica que eu apresentei nessa, ele guardou aquilo como algo importante, foi um debate sobre federalismo, é algo que tem a ver com o que eu estudava na época, e ele pegou aquilo, e mantemos um bom relacionamento. E vou aproveitar e dizer por que eu tenho evitado isso ao extremo, porque eu estava fazendo falta para minha família. É isso aí. Ande com pessoas que falem de ideias, inovações e querem criar coisas boas na vida. Porque se você também colocar o que você tem de melhor para o mundo, alguém vai usar isso aí e pode deixar um legado gigantesco. Não é isso? Exato. Outra pergunta aqui. Aonde o autoconhecimento, a gente se conheceu num treinamento de autoconhecimento, e onde Deus entrou na sua vida? Ele sempre esteve presente. Muitas pessoas nos perguntam como começar essa jornada do autoconhecimento, como me aproximar de Deus. Como foi para o Fabiano o autoconhecimento e da onde já veio com a sua família católica e que te fez já
ter interesse ou foi algo que aconteceu para te levar para esse lugar? Eu tive 3 grandes momentos em relação a isso. O primeiro da tradição, eu ia em missa, tocava na igreja, tocava na missa da faculdade. Que tinha Você toca o quê? Violão. Violão. E eu tocava na missa da faculdade, então tocava, né? Meu pai também tocava na igreja, então veio essa questão de tradição católica, ia em procissão, acompanhava minha avó no terço e etc, sem muito entender, mais por uma repetição. Claro que é possível você entender onde você estiver, mas eu não busquei isso, eu não tinha essa sede de conhecimento. E por volta dos 20 anos eu conheci o pastor Rafael Genaro, um grande abraço, pastor Rafael Genaro, que me apresentou o protestantismo de uma forma diferente. Ele passou da Igreja do Evangelho Quadrangular, e lá eu entendi, eu me senti de certa forma enganado, ninguém me enganou, mas eu me senti dessa forma, porque eu fui ler a Bíblia. Ele me provocou a isso. E eu entendi que fazia muito sentido para mim deixar algumas práticas que eu tinha que não me faziam falta. Porque era mais... Eu estou buscando uma palavra aqui que não ofenda ninguém, mas era mais a minha praia, vou dizer assim. Aquilo que estava na Bíblia, para mim só a Bíblia bastava. Eu entendi que o meu chamado era para entender a Bíblia, e era só a Bíblia que bastava. Então eu passei, a partir dali eu converti, né, é uma expressão comum, e comecei a praticar a igreja evangélica, a Igreja do Evangelho Quadrangular. E então naquele momento eu deixei de ser católico efetivamente. Não fui muito afinco, etc., por diversas razões, mas aí, há alguns anos, por causa desse problema que eu passei, a leitura da Bíblia completa é que fez com que eu, de fato, fizesse algo que mudou a minha vida completamente, que é entender o propósito de santidade. O que é o propósito de santidade? De uma maneira muito simples, é deixar de fazer coisa errada. É buscar forças onde você não tem para fazer coisa errada. Então, esse propósito de santidade eu obtive lendo a Bíblia com uma maior intimidade ao texto bíblico, mas ele serve para qualquer pessoa de qualquer atitude. Não é ser bom, porque naturalmente nós tendemos a fazer coisas que vão, inclusive, contra nós. Comer demais, falar mal, trair a mulher, trair o marido. Essas coisas... Quebrar os valores, né? Quebrar valores. E o que eu entendi, vou dizer algo assim que é muito comum, fazer um serviço sem nota fiscal. Sim. Receber sem nota fiscal. É comum, mas isso é errado. É errado. É errado ofender as pessoas, é errado não ser adimplente com seus compromissos, mesmo de horário. Tem gente que normalizou chegar atrasado. É isso aí. Isso é errado. As pessoas não têm que ficar te esperando. Então, claro que uma ligação resolve, olha, eu tive um imprevisto, mas eu estou dizendo que deixar isso como um hábito é fugir daquele propósito que, na minha concepção, o Eterno chama de santidade. Então, fazer certo, mesmo quando não tem ninguém vendo, é um chamado dificílimo. E eu recebi esse chamado, aceitei esse chamado. Não quer dizer que eu fiquei certo, ao contrário, quer dizer que eu passei a odiar ainda mais. Aliás, muitas vezes eu nem odiava. Passei a odiar os meus pequenos hábitos errados. E aí eu estou nesse processo de me limpar. Então, eu entendi que para mim, não respeitar o meu sono é pecado, porque eu estou me matando. Eu estou agindo com muita força para a minha morte se eu não respeitar a necessidade de sono que meu organismo tem. Então, eu entendi isso recentemente. Então, para mim, santidade envolve dormir bem. Porque eu estou cumprindo aquele propósito que, segundo a minha fé, existe, que é, o meu corpo é um templo do Espírito Santo. Aqui habita algo que não fui eu que coloquei. Não fui o meu espírito, a minha alma, a minha origem, que a gente já falou. Isso foi definido por alguém que não sou eu. Mas eu sou obrigado a cuidar. Em que forma buscar isso? Em que forma isso virou a chave? Então hoje eu tenho sede de ler a Bíblia, hoje eu tenho sede de falar da Bíblia, hoje eu tenho sede de buscar essa santidade. Propagar isso. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de falar isso. Porque esse encontro, através de práticas, sim, a prática veio, mas eu não teria força para fazer isso sozinho. Eu não teria força se não buscasse espiritualmente, busquei na Bíblia. A forma com que o Criador vai ter para buscar cada um de nós, volto a dizer, é problema dele.
Eu tenho fé suficiente para crer que o que eu chamo de Jesus Cristo se apresenta a uma Índia como árvore. Eu tenho fé suficiente para crer que a maneira com a qual ele se apresentou para mim sou eu e ele. Claro que eu acredito que as outras fés estão erradas, senão eu seria hipócrita. Mas não me impede de acreditar de forma alguma que Deus vai se apresentar para as pessoas do jeito que ele quiser. Quem sou eu para dizer como Deus vai se apresentar a você? Eu posso dar o testemunho de como ele se apresentou a mim e mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Então hoje eu não... claro que eu continuo fazendo coisas erradas, mas a grande diferença é que a coisa que eu faço errada me machuca. É isso. E você tá consciente para poder corrigir também, né? Te traz consciência para poder corrigir. Eu estava gravando um curso com a Ju, acho que segunda-feira ou terça-feira, que chama O Poder dos Valores. Né? Nós temos valores inegociáveis dentro de nós que vêm através da leitura da Bíblia para você tomar essa clareza disso. Muitas pessoas não tomam decisões porque não sabem os seus valores. E através de não saber seus valores, não sabem os seus regulamentos. E aí acaba fazendo coisa errada. Né? E aí a sua mente fala, vou dar um exemplo besta, prometo que não vou comer o chocolate, vou lá e como. Exato. Aí depois você vai lá e quer conquistar algo e não conquista, porque nem você está cumprindo as suas regras e seus regulamentos. Como é que sua mente, seu coração vai te levar até esse lugar se nem você está fazendo aquilo por você? Né? Eu estou gravando esse curso porque as pessoas estão procrastinando, deixando de fazer as coisas certas, porque elas nem sabem os seus valores. Então ensinando os seus valores, como ela colocar isso num lugar onde ela possa ler todos os dias, para que ela siga aquele caminho e alcance mais rápido o seu resultado, seja da sua profissão, do seu relacionamento, da sua família, do seu filho. Então, é claro, né, quando eu falo que meus valores é honestidade, alegria, amorosidade, fé, saúde, família, contribuição, resiliência, prosperidade, determinação, abundância, até a ordem é importante. Né? A honestidade está lá na frente. Tem que ter alegria, tem que ter a fé, tem que ter a saúde. Aí vem a família. Não posso não deixar minha saúde para depois e para atender a minha família. Eu preciso estar bem para estar a minha família. Aí vem a contribuição e o trabalho. Não ponho mais o trabalho na frente da família. Eu também não. E estava fazendo isso, tudo que eu criticava do meu pai, eu estava repetindo, e hoje a minha prioridade é minha família, né? É Deus, a saúde, a família, a contribuição, a resiliência em resolver tudo. Então, se você que está nos escutando aqui, tenha clareza. Se é através da Bíblia, se é através de um curso, se é através de um outro livro, se é aprendendo com alguém, é escutando esse podcast, faça aí uma autoanálise. Quais são seus valores? Quais são seus regulamentos? O que você está fazendo de errado e como corrigir isso? Né? Que é uma eterna evolução. É uma eterna evolução. Eu quero chamar a atenção aqui para algo que me chamou muita atenção quando eu prestei atenção nisso. Possivelmente eu tenha lido antes. No final da carta de Romanos, a maior carta que Paulo escreveu, ele diz que quando ele estivesse indo para Roma, quando ele estivesse indo para a Espanha, ele ia dar um abraço nos romanos. A carta é aos romanos, ele falou assim, eu vou dar um abraço nos vocês quando eu estiver indo para a Espanha. E a história nos conta que Paulo não chegou lá. O que isso falou muito para mim? Deus frustrou Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. As maiores lições que a Bíblia nos traz, no que diz respeito à moral, ética, comportamento, regras, foram trazidas por Paulo. E Deus frustrou as vontades dele. O que eu quero dizer é que muitas vezes a nossa vontade não é a medida daquilo que eu vou realizar. A minha vontade, há muito pouco tempo, é por isso que eu vou dizer isso, era de me relacionar pra caramba. Quando minha mulher viajava com meus meninos, isso acontecia poucas vezes, eu buscava algum evento, eu buscava estar com mais gente. Quantas vezes, e aproveito esse momento também para pedir perdão mais uma vez para minha família, quantas vezes eu disse sim para eventos porque eu queria estar com pessoas que não são tão importantes quanto a minha família. E a minha atividade exige que eu viaje muito. O que já aconteceu, graças a Deus? Eu vou fazer agora várias viagens nesse primeiro semestre, já estão pactuadas, e pelo menos em 2 delas a Cíntia, minha esposa, estará comigo. Isso não era frequente, não porque eu não desejasse isso. Eu desejava, mas eu não agia nesse sentido. Então,
Muitas vezes o problema, a gente já falou disso, mas muitas vezes o problema que a gente tem conosco é de uma solução que é o seguinte. Você disse isso e eu ficava com muita raiva disso. O que eu preciso de fazer? Me dá um checklist. E o checklist muitas vezes é olhar para mim. É isso aí, para dentro. O que eu estou fazendo de errado? Qualquer adulto sabe o que está fazendo de errado e boa parte das crianças também sabe. Então, se você for dormir tarde e acordar cedo, vai te fazer falta. Aí você vai ficar tomando café e o sono atrapalha. Então, mesmo que você tenha tempo para dormir, você não vai conseguir dormir. Muita gente fala assim, a cafeína não me faz efeito. Conheço várias que não fazem. Mas aí vai ficar no celular na cama. Estou dizendo do sono apenas. Isso vai afetar as outras pessoas, porque vai aumentar a sua irritabilidade. Eu estou descobrindo isso recente. Eu dormia errado. Isso tem a ver com o Fabiano pecava em não dormir. Então, muitas vezes você vai assistir uma série na Netflix que você poderia deixar para depois. Muitas vezes você poderia mandar uma mensagem que ninguém vai te responder de noite. Ou se fosse responder, não deveria, você está incomodando a outra pessoa. Na minha concepção, o que realmente virou a chave foi ler a Bíblia, foi buscar, e volto a reafirmar isso, porque muitas vezes eu escutava num culto. Você precisa de ser santo, eu não sabia como. Você precisa de entregar sua vida para Jesus, eu não fazia a menor ideia de como. Então, cadê o checklist? Cadê o passo a passo? O primeiro manual de instrução. Qual que é o manual de instrução? Como é que eu faço? Que curso que eu me inscrevo? Tá aqui dentro. Tá dentro. Só que olhar para dentro dói. É isso aí. Olhar para dentro dói. Olhar para dentro dói porque nós somos, muitas vezes, menores do que a gente gostaria de ser, mais fracos do que a gente gostaria de ser. Eu durmo mais, a minha necessidade de dormir, estou falando do Fabiano, é maior do que eu gostaria que fosse. Mas Deus está me dando força a cada dia para eu dizer não para aquilo que eu preciso, e isso é liberdade, e dizer sim para aquilo que eu posso. E Deus tem me dado força, e eu tenho buscado, e eu tenho conseguido avançar paulatinamente, e tenho tido oportunidades incríveis de exercer isso, de conversar, como estou tendo aqui agora. Muito bom. Você nasceu onde, Fabiano? Eu nasci em Belo Horizonte. Mas eu me sinto de Dores no Indaiá porque todas as boas memórias que tenho... Oi? Estão lá. Estão lá. Todas as minhas boas memórias de infância estão lá. Porque eu quero te fazer uma pergunta. O que o Fabiano hoje, com toda essa sabedoria, falaria pro Fabianinho lá de trás, como um conselho, um pedido, um incentivo, né? Todos nós temos uma criança ferida, umas dores, mas e quando a gente vai evoluindo e vai trazendo toda essa sabedoria e todo o alcance dessa inteligência espiritual, emocional, o autoconhecimento, o que você diria? Qual que é o conselho que você daria lá pro Fabianinho pequenininho? Primeiro que eu repetiria um conselho que eu recebi, mas eu daria mais atenção a ele. Vários conselhos, é muito curioso isso. Eu diria para aquele Fabiano que ele precisava de aproveitar melhor o tempo dele. Eu precisava de aprender a fazer isso. Minha mãe me colocou em esporte, eu não aproveitei. Meus pais me colocaram em inglês, eu não aproveitei. Eu fiz vários cursos que eu iniciei e não concluí. Eu não imaginava que a vida fosse passar tão rápido. Eu não imaginava que aquelas habilidades que eu abdiquei quando eu tinha tempo, o tempo ia fazer tanta falta hoje. Então, a coisa que eu mais falaria para ele é: aprenda a aproveitar o tempo, aprenda a exercer aquilo que de fato está na sua mão. Porque quantas e quantas vezes eu deixei de fazer a troco de nada e aquele tempo passou. Muito, muito bom. A gente está finalizando o nosso podcast e a gente sempre termina assim: uma mensagem, uma dica, um pedido. Dá seu Instagram aí também, fica à vontade, a audiência do Resiliência Humana está aberta para você. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. O meu Instagram não é profissional, é um Instagram que eu uso... Familiar, eu uso pouco. Então dá o site da empresa. Pronto. w1.com.br, W1 Consultoria é o site da empresa. Mas eu também, se você falar aqui no Resiliência, você fala comigo. Então só chegar aqui que eu... Quem tiver interesse em falar comigo. E uma dica que eu dou para todos. O medo vai te travar. Mas todas as vezes que o medo vier, tem algo positivo para tirar daí. Pergunte para onde? Para você mesmo. Para você mesmo. Por que você está travando? Qual que é o medo? E desenha isso. Eu aprendi isso também. Gosto muito de desenhar. Escreva.
Tô com medo por causa disso, disso e disso. Geralmente, quando a gente faz isso, a decisão está pronta. E se não tiver, busque ajuda com aquilo escrito. O Resiliência é uma instituição maravilhosa, que tem muitas saídas, muitos cursos, muita condição de te ajudar nisso. E se for falar de planejamento sucessório patrimonial, consultoria financeira, pode falar via W1, mas também se falar aqui no Resiliência, entre em contato com a gente. É isso aí, quero te agradecer, foi um prazer, meu amigo, a casa é sua, o Resiliência está aberto para você. E quero agradecer você que ficou até o final, está aqui, deixa aí nos comentários do YouTube, principalmente que é ali que a gente está olhando, um aprendizado, algo que te tocou, porque o melhor comentário vai ganhar um dos meus livros de presente, a gente vai enviar para você gratuitamente. E quero deixar aqui esse grande aprendizado que amor é tolerância. Isso para mim foi um presente, eu agradeço a Cíntia por esse grande... Né, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Não é isso? É verdade. O mentor está ali para ensinar. Então abra seu coração, muito obrigado e fiquem com Deus. Um abraço.